Hoje, quem ia trazer uma palavra para nós seria o nosso pastor Felipe. Só que ele teve um imprevisto, o filho dele estava com um pouco de febre, então ele precisou ficar com o filho dele. Inclusive, você pode se pôr de pé, em nome de Jesus, para a gente poder orar pelo filho dele. Já está tudo bem, a febre já deu uma normalizada, mas é importante também que a gente saiba prezar pelos pastores da nossa casa, né? Quantas das vezes você tem orado pelos seus pastores, pelos seus líderes? Quantas das vezes você tem dedicado um tempo no seu dia para também servir a eles? Às vezes a gente espera tanto desses grandes homens de Deus que nos servem tão bem, mas poucas das vezes a gente se põe também à disposição deles, das necessidades diárias. Feche seus olhos aí em nome de Jesus. Ore comigo, ore comigo. Senhor Deus, eu lhe peço pela casa do nosso pastor Felipe. Senhor, é uma casa que amamos muito, um pastor muito querido para nós. Pai, toma, Senhor, o seu filho José, Senhor, naquela casa. Em nome de Jesus, Senhor, que toda infecção de garganta caia por terra, que toda febre, Senhor, seja lançada por terra, Senhor. Que em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor esteja cuidando não somente do seu filho José, mas de toda aquela casa, do teu pastor Felipe, Senhor, da sua esposa, Senhor, Natasha, das filhas, Senhor, ali presente. Que em nome de Jesus, aquela casa seja um lugar cheio da sua glória. Que a sua mão poderosa esteja sobre aquele lugar, Senhor. E que em nome de Jesus, os seus filhos em tudo sejam bem-sucedidos na sua presença. Senhor, que em nome de Jesus o Senhor se faça presente ali dia após dia e sustente os seus filhos em tudo, Pai. Assim eu oro e agradeço pela vida dos pastores que o Senhor tem nos dado, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Hoje eu queria trazer um pouco para nós algo que às vezes a gente tem deixado de lado durante a nossa caminhada, que são os alicerces, né? Às vezes quando a gente vai falar de uma construção, geralmente a gente pensa em quão bela vai ser a casa no final de tudo, mas poucos de nós se lembram que uma casa excelente começa com um bom alicerce. Quanto mais forte o alicerce, quanto melhor a fundação, maior pode ser a casa. Então, por que sempre a gente tenta começar do final e não do início, né? Porque sempre a gente tenta olhar o que está aparente, a casa bonita por fora, mas a gente esquece que quando a gente fala de fundação, é um imenso dinheiro que a gente cava em terra, que ninguém nunca vai ver, mas que sem a fundação a casa não tem sustento. Eu queria ler um texto que para nós é bem conhecido, que está em Mateus 7. Mateus 7, se você puder abrir sua Bíblia comigo. Mateus 7, no versículo 24. Mateus 7, versículo 24. Amém? Vai dizer assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Só até aí eu queria orar mais uma vez. Senhor Deus, essa é a sua palavra, Senhor, e a sua palavra por si só, ela já é viva e eficaz, ela já, por si só, já gera vida em nós.
Senhor, Tu não precisa de homens para isso. O Senhor poderia muito bem fazer isso por si só, mas Tu nos deu o privilégio de levar a Sua mensagem. Que em nome de Jesus, que essa mensagem então atinja o nosso coração, gerando profundidade e relacionamento contigo em nós. Que em nome de Jesus, Senhor, que após essa noite, que vidas saiam daqui dispostas a lançar alicerces profundos com o Senhor. Assim eu oro e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. Esse texto, ele vem para concluir o Sermão do Monte, que é pregado ali exaustivamente por Jesus. Então Jesus, como a cereja do bolo, vem e lança esse texto para nós. E o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que, de acordo com tudo aquilo que ele disse no percurso do Sermão do Monte, há dois tipos de pessoa: o sábio e o insensato. E o que ele traz aqui para nós? Que o sábio e o insensato, eles ouviram a mesma palavra, no mesmo lugar, da mesma pessoa. E isso traz para nós um certo tipo de constrangimento às vezes. Por quê? Porque o insensato, ele obteve o mesmo conhecimento que o sábio obteve aqui. Mas qual que era a diferença de um para o outro? A diferença entre o sábio e o insensato é que um não somente obteve o conhecimento, mas o praticou. Então, para a gente iniciar, eu queria dizer que às vezes a gente tem um domínio técnico muito grande de algumas coisas na nossa vida. Às vezes, na sua empresa, você tem um domínio muito técnico sobre aquilo, como funciona. Eu sei como funciona, sabe? Talvez com o seu intelecto elevado você tenha um domínio de muitas outras coisas. Talvez os músicos aqui nessa casa ou em outras tenham um domínio sobre determinadas técnicas, sabe? Mas só o saber para Cristo não é suficiente. Porque não adianta nada a gente ser rico talvez em um conhecimento teológico, mas não pôr nada disso em prática. Sabe, talvez hoje a gente tenha se tornado aquele tipo de crente que só é crente na igreja. Porque essa região, a gente tem um domínio técnico muito bom disso. A gente sabe como faz e sabe fazer acontecer. Mas quando sai dessas portas para fora, quem nós somos? Será que isso tudo que temos ouvido e absorvido aqui, a gente tem colocado em prática? Porque é isso que esse texto trata. Como eu comecei falando, Jesus exaustivamente pregou. E no final ele está dizendo assim: vocês vão sair daqui, porque o discurso acabou. E o que vocês vão fazer com o que eu disse? O que eu disse vai ser só mais uma palavra no coração de vocês, como todos os outros mestres aqui presentes na região disseram? Será que a minha palavra vai ser como a palavra que vocês ouviram de qualquer outro rabino aqui presente? Ou será que a minha palavra vai gerar vida e transformação no coração de vocês? Sabe, quantas das vezes a gente adentrou essa igreja? Talvez há quantos anos nós estamos aqui, de domingo a domingo. Mas essa não é a questão em jogo aqui. A questão é quantas das vezes nós saímos daqui transformados pela palavra do Senhor. Quantas das vezes a palavra do Senhor se tornou tão relevante e tão importante para nós, que ela gerou em nosso coração um desejo de transformação. Sabe, o pastor Marcos ou qualquer um dos outros pastores podem pregar aqui 1000 vezes. Independente de quão bom eles sejam nisso, se você, juntamente com o Senhor, não decidir serem transformados pelo Espírito de Deus, não tem eficácia nenhuma. Sabe, a gente passa a nossa vida inteira, às vezes em uma ladainha, como os fariseus faziam, que conhecemos a palavra, mas não a vivemos. E isso resultou que a própria igreja matou o Cristo. Eu fico imaginando que
talvez, se a gente naquele tempo não faria o mesmo. Sabe por quê? Porque exaustivamente nós temos ouvido um discurso sobre o Senhor, um discurso sobre a sua palavra, sobre as verdades que são trazidas aos nossos corações. Mas nós voltamos para nossas casas e vivemos as mesmas práticas diárias. Nós voltamos para as nossas casas e continuamos tratando a nossa família do mesmo jeito. No trabalho a gente se porta do mesmo jeito. Nas nossas faculdades e nas nossas rodas de amigos a gente se porta do mesmo jeito. Mas quando algo foge do nosso controle, a gente corre para Deus. Sabe por quê? Quando está tudo bem, a gente não precisa dele. Mas quando começa a dar tudo errado, a gente corre com o nosso problema nas mãos para jogar no colo de Deus. Deus, resolve para mim. E isso se chama prostituição. Por quê? Eu costumo falar muito sobre a noiva e a prostituta, né? Porque Cristo nos chamou para ser a noiva, a igreja, o corpo como uma noiva. Mas a noiva, ela ama sem esperar algo em troca. Ela ama simplesmente porque ela ama. Mas uma prostituta faz algo pensando na recompensa que vai receber depois. Então avalie sua vida hoje. E se pergunte o seguinte: eu estou aqui hoje porque eu quero receber algo do Senhor, ou eu estou aqui hoje porque eu quero entregar algo ao Senhor? Será que eu adentrei essas portas esperando que Ele enche as minhas mãos, que Ele enche a minha casa? Ou será que eu adentrei essas portas esperando que meu coração seja derramado diante dEle e que tudo que eu tenho seja entregue a Ele? Isso muda para nós o sentido do que é um culto. Porque talvez até hoje você tenha pensado que um culto é para você, mas o culto é para o Rei da Glória. Os louvores cantados não são para agradar os homens, são para agradar a Deus. A palavra é para agradar o coração dele. Sabe, o coral vem aqui e canta lindamente. Não é para que os homens aplaudam os homens, é para que o Senhor sinta o cheiro da adoração e se agrade desse cheiro. Mas levianamente a corrupção adentrou o nosso coração. E o lugar que era de Deus, a gente colocou o nosso ego. E após um discurso exaustivo, a gente volta para a nossa casa e alimenta novamente o nosso ego. Após um discurso exaustivo, a gente volta para a nossa casa e abraça de novo nossos pecados de estimação que ficaram lá. Sabe, a gente muitas vezes corre para o Senhor e fala: Senhor, eu queria tanto a sua presença, Senhor, eu queria tanto estar contigo, eu queria tanto que o Senhor se manifestasse a mim. Mas a gente se esquece que a beleza da manifestação que se mostra numa casa bonita, ela nasce na fundação da casa. Então, antes de esperar a beleza de uma casa bem pintada, de uma casa bem decorada, cave as fundações da sua casa. Eu queria ler um outro texto. E ele vai dizer o seguinte, está em João 14:1. Se puder, abre comigo para poder acompanhar também. João 14. João 14, verso 1. Amém? Vai dizer assim: não se turbe o vosso coração, credes em mim, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, guarde isso. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho.
Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Sabe o que esse texto me mostra? Que uma casa é nada mais, nada menos que um lugar de intimidade. Sabe por quê? A gente está falando aqui de um noivo que falou assim: rapaz, na casa do meu pai, tem muitas moradas. Pode ficar tranquilo, minha noiva, porque eu estou indo para preparar um lugar para a gente. Mas eu vou voltar para te buscar. Sabe o que eu vejo aqui? Um noivo apaixonado, que foi preparar um lugar de intimidade para sua noiva, e que vai voltar para buscar a sua noiva. E é interessante que nesse lugar de intimidade, as fundações já estão cavadas. E quem cavou as fundações lá foi o próprio Deus. Porque o Cristo vai dizer assim: na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu estou indo para a casa do meu Pai, e na casa do meu Pai vai ter um lugar para nós. Ele está dizendo: alguém já cavou a fundação do nosso relacionamento, e agora a gente vai desfrutar daquilo que esse Deus já formou para nós. E a gente vê essas fundações sendo cavadas no Éden, quando Deus moldou o homem com suas próprias mãos. A gente muitas vezes diz que Deus deseja adoração, né? Mas Deus nunca buscou adoração. Ele sempre buscou o adorador. Sabe por quê? Tem um texto que vai nos dizer que um demoniado de Gadareno viu o Senhor Jesus, correu até ele, se prostrou e o adorou. Mas era um endemoniado de Gadareno. Mas um outro texto vai nos dizer que ele procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Sabe o que isso descreve para nós? Não é sobre um momento, é sobre uma vida. Não é sobre um dia, não é sobre uma noite como um domingo de êxtase. É sobre uma vida cavando fundações de um relacionamento eterno. É sobre uma vida de persistência com Ele. É sobre uma vida comendo na dificuldade, às vezes sofrendo para que o relacionamento seja mantido. Porque é isso que é um casamento, não é? Há dias alegres, mas também há dias tristes. Há dias de grandes comemorações, mas há dias de grande pranto. Será que nos dias de pranto ou nos dias de alegria a gente tem abandonado o Senhor? Será que nos dias de dor ou nos dias felizes temos abandonado o Senhor? Sabe por quê? O casamento sempre vai ser uma maravilha quando está tudo bem. Mas será que quando está dando tudo errado, a gente está correndo para os braços de outro? Será que quando está dando tudo errado, a gente está buscando agora nos nossos ídolos aquilo que só o Senhor pode nos dar? Existem coisas que só o Senhor pode fazer por nós, mas a gente sempre tenta um jeitinho para que o nosso ego seja satisfeito. Então entenda isso: a casa do Pai é um lugar de intimidade com Ele. É um lugar onde ninguém vai te ver. Sabe por quê? Você só leva para sua casa alguém que você conhece muito bem. Não é um estranho que bate sua porta, que você abre a porta e deixa ele entrar. Você só deixa entrar na sua casa pessoas íntimas. Na sua casa, geralmente as pessoas não sabem o que acontece lá dentro. Na sua casa, geralmente as pessoas não sabem como é regida a sua casa. Só que a gente quer viver o seguinte:
a gente não quer uma vida de secreto com Ele. A gente quer uma vida aparente com Ele. Sabe por que eu posso muito bem sair de mão dada com a minha esposa rindo e tá tudo ruim dentro de casa, sabe, quase separando, mas eu posso estar de mão dada com ela aqui rindo. Mas o que tem valor não é o que as pessoas veem, o que tem valor é o que o Senhor conhece de nós. Sabe, numa noite de domingo está todo mundo bem vestido. Numa noite de domingo o louvor vai estar espetacular. Numa noite de domingo vai ter os irmãos te cumprimentando na porta. Numa noite de domingo vai ter um irmão do seu lado sorrindo para você. Mas será que isso que está aí sendo expresso em uma noite de domingo, na segunda continua sendo verdade? Porque é isso que é construído no secreto. Nós somos o que somos depois daqui. Quando essas luzes se apagarem, quando esse teclado parar de tocar, quando esse microfone for desligado, é isso que nós somos. E quem que você tem sido? Quem que você tem sido nesse percurso? Tem um outro texto que eu queria ler, que é um texto também muito conhecido. Não precisa nem abrir, não, que é bem curto, é um único versículo, que vai estar em Mateus 16, 18, que vai dizer o seguinte: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse texto aqui pra gente é um texto bem peculiar, que é o seguinte: a gente tem duas pedras sendo citadas aqui. Uma delas é o Cristo, que é a rocha onde é estabelecido o fundamento, e a outra delas é Pedro, um fragmento de pedra. Geralmente os fragmentos de pedra eram usados para serem edificados acima de uma rocha sólida. Então primeiro a gente tinha como base uma rocha sólida, e nessa rocha eram postos fragmentos de pedra, até que se formasse uma parede, até que se formasse uma casa. E esses fragmentos de pedra são os indivíduos da igreja hoje. Porque ele diz aqui que a igreja estará sobre a rocha. Ele está dizendo que nós agora devemos construir sobre o alicerce sólido, que é o Cristo. Porque Ele é a base de sustentação da igreja, assim como também é o cabeça da igreja. Ele está dizendo o seguinte para nós: pare de cavar buracos na areia. Pare de querer o caminho mais fácil para a sua vida. Pare de correr pelos caminhos largos. E comece a cavar sobre a rocha. Eu tenho um professor que ele diz o seguinte: às vezes você vai gastar aí uma semana, um mês, estudando uma palavra do hebraico, para entender as aplicações dela, para entender as colocações. E isso vai parecer que não é produtivo, você vai ficar agarrado nisso muito tempo, isso não vai produzir nada, você vai ficar naquilo ali um tempão e vai parecer uma perca de tempo. Porque para nós é muito mais fácil ter um conhecimento vasto de algo, ou de várias coisas, do que ter profundidade em uma. Porque um conhecimento vasto, ele fica aparente a todos. Eu dominar vários assuntos, ele fica aparente a todos. Mas quando eu domino uma única coisa, fica difícil, né, numa conversa, chegar nessa única coisa que eu domino. E é isso que a gente sempre quer. A gente sempre quer a vastidão do mar, sabe? A gente sempre quer olhar e ser aquele mar que as pessoas olham: cara, que mar bonito, olha que lago grande. Mas quando você vai pisar, é igual a praia de Piúma, né? Você anda 1 quilômetro com a água no meio da canela. E, infelizmente é isso que temos nos tornado da igreja. Nós não queremos ser profundos em nada, mas rasos e superficiais em tudo. E o nosso relacionamento é construído superficialmente com Ele, porque dá trabalho cavar na rocha.
Dá trabalho cavar um alicerce fundo na rocha. Então eu começo a cavar. Senhor, está difícil, mas está tanta dificuldade lá em casa, Senhor. Ô Senhor, meu filho passando mal. Senhor, minha esposa balangando no meu ouvido. Ô Senhor, é nada que dá certo no trabalho. Eu acho que eu vou parar por aqui, já está bom. Persista em cavar na rocha. Persista em cavar na rocha. Não queira um relacionamento superficial com Ele. Persista em cavar na rocha. A gente pode cavar quilômetros na areia, mas nunca vai ser tão firme quanto 1 metro cavado na rocha. Nunca vai ser tão firme como 100 metros cavados na rocha. Eu sei que é difícil passar alguns períodos. Eu sei que é difícil passar algumas situações da nossa vida. Eu sei que é difícil romper com algumas barreiras, seja no seu casamento, seja na sua casa com seus filhos, seja no seu trabalho, sabe, seja na sua saúde. Eu sei que é difícil romper algumas coisas. Às vezes dá vontade de largar tudo para o alto. Não quero mais isso não, vou embora. Eu venho na igreja, eu busco Ele, nada acontece. Entenda que isso é como estudar uma palavra no hebraico. Às vezes é uma por semana, e se passa 1 ano, e se passa 2, e se passam 3, e você vê que você não é mais alguém raso, mas agora você construiu um relacionamento profundo de conhecimento com Ele. Eu volto a dizer que o conhecimento, ele não é, algo técnico no Antigo Testamento. O conhecimento, ele não se trata de um domínio técnico. Eu tenho conhecimento sobre esse tablet. Não é um domínio técnico sobre isso no Antigo Testamento. Não é isso que essa palavra significa. Conhecimento no Antigo Testamento significa relação. Quando eu digo que eu conheço, no Antigo Testamento eu estou dizendo, eu me relaciono. Então entenda que